Uma boa tarde a todos ouvintes. Deus tem colocado em meu coração de eu estar compartilhando uma palavra ao coração dos irmãos. E eu meditando, Deus me levou ao capítulo de Gênesis 3, a partir do seu versículo 1. Eu vou estar lendo para que os irmãos venham entender. Diz a palavra do Senhor: a cobra era o animal mais esperto, ou mais astuto, que o Senhor Deus havia feito. E ele perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizer isso, morreremos. E a cobra respondeu, afirmando: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nós bem sabemos a qual a palavra de Deus nos relata, que no princípio Deus criou o homem. E Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E ali Deus criou uma adjuntora, uma companheira para Adão. E a Bíblia vai dizer que Deus tirou da parte da costela. Colocou Adão num sono profundo e da costela de Adão tirou para fazer a mulher. Justamente da costela, para que ela não venha a ser menor nem maior que o homem, mas para que ela venha a ser disjuntora, companheira, para andar lado a lado. E a Bíblia vai dizer que o Senhor agora apresenta para eles o jardim do Éden. Um jardim a qual tinha tudo. E eles deveriam ali cuidar daquele jardim. Mas o interessante é que quando Deus designa a eles este jardim, Deus diz que há uma árvore, a árvore do conhecimento, que está no centro do jardim, e que dessa eles não poderiam comer, que dessa eles não poderiam tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que agora aparece a serpente, a qual é a simbologia do inimigo de nossas almas, é a simbologia de Satanás. A serpente agora no capítulo 3, ela vai entrar e se aproximar da conversa. E ela diz se Deus havia dito que não era para ele comer daqueles frutos. Ou seja, que se não era para eles mexerem em nada. E a resposta vem que eles poderiam mexer em tudo, menos na árvore do conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. O que chama atenção aqui, irmãos, é que Deus, aquela árvore que estava no meio do jardim, ela não tinha nada a mais do que as outras. O fruto dela não era melhor do que os outros, não. Deus colocou aquela árvore como uma obediência, para que apenas o homem viesse a obedecer a Deus, não tocando naquela árvore. Mas aqui nós já podemos ver que desde o princípio o homem ele tem por si a capacidade de ser desobediente. Porque quando nós vemos que a cobra chega até a mulher, testa a conversa, e ali ela diz: não, ele falou isso para vocês não ser igual a ele.
para vocês não ter o conhecimento que ele tem. Porém, nós bem sabemos que a serpente ela já havia sido expulsa do céu por rebeldia. Satanás, ele foi expulso por rebeldia, por querer ser igual ou maior que Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano. Não há nada e ninguém comparável a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Satanás usa da serpente e da mesma maneira oferecendo aquele fruto proibido. E a Bíblia vai fazer a narrativa de que a mulher olhou e ao olhar ela viu que era bom. Aqui eu quero abrir um parênteses. O pecado através do olhar. A Bíblia enfatiza que ela olhou. As nossas vistas, elas são a nossa vitrine para o mundo. E quase todos os nossos pecados vêm através do olhar. Muitas das vezes nós não percebemos. Quando Eva olhou para aquela serpente, para aquele fruto, aliás, ela viu que era bom, ou seja, ela já tinha olhado, ela poderia até ter olhado, mas ela não havia prestado atenção. Mas quando Satanás, em forma da serpente, vem e induz ela a olhar, ela olha e vê que era bom. E ali ela vai e prova daquele fruto, desobedecendo a Deus. Não contente, ela oferece para o seu esposo, para Adão. Adão vai e come. Adão também não teve a atitude de repreender a Eva e não fazer igual. Ele também optou pela desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época, eles tinham um privilégio, Adão e Eva, qual ninguém teve. O nosso Deus, ele descia todas as tardes, no final da tarde, comecinho da noite, para ter um particular com eles, para conversar, para, a Bíblia não diz, mas creio eu, para perguntar como é que foi o dia deles. E da mesma forma o Senhor veio, Deus apareceu, só que a partir do momento que eles comeram aquele fruto, ou seja, que eles desobedeceram a Deus, o pecado foi descoberto. E ali eles se viram nus e tiveram vergonha. Louvado seja a Deus. Toda vez que nós pecamos contra Deus, nós sentimos vergonha. E ali agora Deus já sabia que havia pecado. E Deus vai chegar até eles no mesmo lugar. Só que eles já estavam escondidos. E Deus pergunta para eles se eles haviam comido daquele fruto. E eles vão dizer que sim. E aqui o que me chama a atenção, o que eu quero enfatizar, é que Deus não poupou eles de um castigo. E não é diferente para conosco. Toda vez que nós desobedecemos ao Senhor, há uma consequência. Muitas das vezes não pode ser na hora, mas a consequência vem. Porque Deus quer que nós sejamos obedientes. E agora Deus começa a dar a sentença. Ele diz que a serpente vai ser amaldiçoada.
Interessante que ele disse que ela vai andar rastejando. Isso nos leva a crer que ela andava normal antes de ser castigada. A Bíblia vai dizer que ela vai alcançar apenas ao calcanhar da mulher. A Bíblia vai dizer que Deus vai colocar inimizade entre a mulher e entre a mulher e a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Que ela vai comer do pó da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que a mulher esmagaria a sua cabeça. É interessante que Deus não poupou ninguém. Aí Deus vai dizer para a mulher que iria aumentar a dor do parto, o sofrimento ao dar à luz. Isso nos leva a crer também que Eva já havia dado à luz, porque Deus falou que ia aumentar. Nós só podemos aumentar aquilo que já existe, que aumentaria a dor de parto e que a mulher seria dominada pelo seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a mulher deveria ordenar-se a seu marido. E para Adão, Deus vai dizer que por causa dele a terra agora seria maldita e que ele precisaria trabalhar com seu suor para viver na terra. Então, irmãos, que nós venhamos meditar nesta simples palavra, mas que nós venhamos deixar a desobediência, que é um pecado, afastada de nossas vidas, pois toda desobediência gera uma consequência.